No Saturday Night's Main Event do dia 13 de dezembro de 2025, John Cena fez seu combate final na WWE. Pessoal, nós vamos falar a respeito desse combate. Não se esqueçam, coloque aqui nos comentários não só o que vocês acharam desse combate, mas tudo que vocês sentiram em torno da carreira do John Cena, se o John Cena significou alguma coisa para você que é fã de luta livre, que é fã de WWE, coloque aqui nos comentários o que vocês acharam, não só também do combate, mas o que vai vir para frente com a nova geração, com o próprio Gunther, o que você sentiu. Compartilhe a sua opinião aqui comigo nos comentários que eu quero saber. Deixem o like também no início do vídeo, caso vocês apoiem esse tipo de vídeo, que é um vídeo simples na verdade. É um vídeo de um fã conversando com outros fãs. Então, desde já eu agradeço e vamos falar sobre esse último combate do John Cena, que aconteceu nesse Saturday Night's Main Event, que foi um Saturday Night's Main Event sobre o John Cena, sobre o último combate do John Cena. Nós tivemos outros 3 combates, Cody Rhodes, que é o campeão da WWE, contra o Obafemi, que é o campeão do NXT, num combate de exibição, que serviu apenas para apresentar o Obafemi ao main roster. No final, o Drew McIntyre, que está em rivalidade com o Cody Rhodes, interferiu causando desclassificação. Tudo bem, bacana, acho que deveria ter sido isso mesmo. Talvez a única coisa que eu gostaria é que o combate tivesse sido um pouco mais longo. E poderia, afinal de contas, esse show a todo momento tinham vídeos promocionais sobre a carreira do John Cena, tinham celebridades sendo mostradas, tinha os intervalos comerciais que a WWE passou a ter desde que começou a ter PLEs na ESPN, embora esse PLE, se é que a gente pode chamar assim, tenha sido transmitido pela Peacock americana e pelo YouTube aqui para os fãs brasileiros. Mas, ok, o combate do Cody com o Obafemi não foi tão grande, mas serviu para cumprir o seu objetivo. Depois a gente teve Bayley contra o Soroka, um bom combate também, Soroka venceu, achei que a Bayley venceria, achei que o NXT perderia todos, mas no final foi uma desclassificação e uma vitória para cada. Soroka venceu. Se fosse um combate que o NXT deveria vencer, eu apostaria nesse mesmo, que era o mais provável. E por fim, um combate, se não me engano, ainda mais curto, que antes era pelo título de duplas e depois deixou de ser, mas mais especificamente o título mundial de duplas, né? O AJ Styles e o Dragon Lee defenderam seu título contra Leon Slater e Jovan Evans num combate muito bom, vencido pelo AJ Styles e o Dragon Lee, né? Mas todo mundo meio que jogou a sua atenção para esse Saturday Night's Main Event porque sabíamos que seria o último combate da carreira do John Cena. Eu confesso para vocês que eu estava muito emocionado com todas as homenagens que eles estavam fazendo pro John Cena, mas chegou um momento que eu já estava pronto para dizer adeus, para o combate começar, porque eu já não aguentava mais de tanto tributo nas redes sociais, no Countdown Show, durante o show em si. Eu acho que se eu visse mais alguém falando John, we can see you mais uma vez, eu ia passar mal. Nossa, eu entendo, é necessário isso mesmo, mas, sabe, poderia ter alongado um pouco mais os combates. Não tô falando que não deveria ter os vídeos de promoção, poderiam, eram necessários, inclusive, mas eu acho que exageraram, viu? Isso, inclusive, é um sintoma dos PLEs em geral, né? Tá tendo muita enrolação e pouco combate, né? Mas nós fomos para esse combate entre o John Cena e o Gunther. O Gunther foi quem fez a sua entrada primeiro, né? Sendo extremamente vaiado pela crowd de Washington DC. E depois, fazendo sua entrada pela última vez, apareceu o John Cena sendo totalmente ovacionado. O público clamava por John Cena e foi muito emocionante ver o John Cena e o Stu fazendo a corrida para o ringue pela última vez. E aí nós fomos para esse combate, um combate onde o Gunther, na primeira parte da luta, teve um domínio significativo no John Cena, principalmente no momento que ele começa a aplicar vários crosslines no Cena e dizendo para que o juiz perguntasse ao John Cena se o John Cena queria desistir. É uma parte compreensível da luta. Nós temos que entender que não é um John Cena Prime versus um Gunther Prime. Não é como se o atual babyface de topo da companhia Cody Rhodes estivesse enfrentando o Gunther. Não. É o John Cena em seu último combate, um John Cena envelhecido. É uma história até clichê que a gente vê bastante em filmes, né? Aquele herói mais velho tendo dificuldade de enfrentar um antagonista no seu auge. Então, perfeito, perfeito. Mas, obviamente, teve um momento onde o John Cena
conseguiu, de certa maneira, recuperar as suas energias. Teve 2 momentos de Five Knuckle Shuffle, You Can't See Me. Quando ele foi fazer o terceiro, ele enrolou muito e eu já imaginava que ia dar errado para ele. Teve os momentos de finalização do John Cena. Se eu não me engano, ele aplicou um AA no ringue, depois ele aplicou um AA na mesa de comentaristas, onde o Gunther tentaria dar um powerbomb nele, né? Mas acabou que deu certo, foi pro John Cena. Ele aplicou um super AA da segunda corda. E por fim, eu acho que teve um AA depois, lá na sequência final. Eu não lembro se foram 4 ou se foi 5 AAs, mas ele acabou aplicando esses golpes e o Gunther conseguiu dar kick out. O Gunther, durante toda a luta, queria cumprir a sua promessa. Ele gostaria de fazer o John Cena desistir, exceto em 2 ocasiões, onde ele aplicou um powerbomb e onde ele aplicou o splash. Nessas 2 ocasiões, ele foi para a tentativa de pin. E aí nós tivemos um momento onde o Gunther prendeu o John Cena no sleeper hold. E foi aquele momento, né? Será que o John Cena vai dar até pau? Será que o John Cena vai desistir? Será que o John Cena vai desmaiar? Será que o John Cena vai se recuperar e vai vencer? E eu vou confessar uma coisa pra vocês, tá? Eu queria muito que o John Cena desistisse. Mas até mesmo eu me sensibilizei com a crowd gritando Don't give up. Don't give up. Não desista. Não desista. Foi um momento muito bonito. Muito bonito. Principalmente porque você identifica pela tonalidade das vozes da crowd, você vê aquela sonoridade daquela voz masculina gritando pro John Cena não desistir. E quem acompanhou a carreira do John Cena sabe que esse público masculino, adolescente, adulto, era a espécie de demografia que mais gostaria de ver o John Cena, perdão pela palavra, se ferrando nos seus tempos de Super Cena. E, curiosamente, esse mesmo público também gritou pelo Super Cena. Então você percebe o que a nostalgia faz, somada com o respeito que as pessoas têm pelo legado que o John Cena trouxe para a WWE, entre vários títulos, né? A sua gimmick de Never Give Up. E aí o John Cena fez de tudo. Teve um momento que ele conseguiu sair da sleeper hold, se eu não me engano, umas 2 vezes. Na segunda ele aplicou um AA no Gunther. O Gunther deu kick out. O Gunther prende o John Cena de novo na sleeper hold. O John Cena quase apagou. Mas quando o juiz foi fazer a contagem de 3, soltando o braço do John Cena se recuperou. Quase foi o Super Cena pela última vez. O Gunther foi com as cotoveladas no pescoço do John Cena, que, imobilizado, sorriu e bateu. Deu o tap out. A crowd ficou em silêncio. Inclusive, demorou um pouquinho para tocar a team song do Gunther depois que ele venceu. Eu gostaria que demorasse ainda mais, porque a reação da crowd lembrou bastante o que aconteceu quando o Undertaker perde sua streak para o Brock Lesnar na WrestleMania 30. E naquela ocasião, a música demorou muito para tocar. Primeiro focou na reação dos fãs, do Heyman, focou no número 21-1 na tela, né? E aí só depois que tocou a música do Brock Lesnar. Dessa vez não demorou tanto assim. A Lilian Garcia anunciou a vitória do Gunther por submissão. Depois do combate, apareceu os lutadores para homenagear o John Cena. Cody Rhodes e CM Punk entregaram seus respectivos títulos para o John Cena levantar. Triple H apareceu e foi extremamente vaiado pelo público. E o John Cena fez a sua caminhada final para a rampa, encerrando assim a sua carreira. Olha, pessoal, falando do final em si, tá? Não foi o final que muitos fãs do John Cena desejariam ou sonhavam. Muitas pessoas talvez gostariam de ver o John Cena tendo seu combate de vitória do 17º título no seu combate de reforma. Muitas pessoas gostariam que ele perdesse o título no seu combate de reforma. Outras pessoas talvez gostariam que o John Cena tivesse um combate final com um dos seus rivais clássicos, como Randy Orton, CM Punk, Edge. Vários bookings poderiam ter sido feitos, vários combates que o John Cena teve poderia ter sido seu combate final. O combate que ele teve contra o Cody Rhodes no SummerSlam poderia ter sido seu último combate. O combate que ele teve contra o AJ Styles, que foi um combate cheio de homenagens ao Pro Wrestling, poderia ter sido seu último combate. Mas esse combate com o Gunther, que foi o escolhido para ser um combate final. É um final triste, tá? Existe um debate se é saudável enviar os fãs para casa de maneira triste, tá? Existe um debate a respeito disso.
Mas também existe um outro consenso no Pro Wrestling, que quando você termina sua carreira, você passa seu legado para a próxima geração. Isso talvez faça parte da mentalidade do John Cena, e isso poderia explicar talvez por que ele sorriu antes de dar o tap out, porque provavelmente ele está em paz com seu final. A gimmick de Never Give Up simplesmente se aposentou junto com o próprio John Cena. E nós temos aqui um vilão a ser batido, mas não só batido, a ser humilhado. Gunther não só venceu John Cena, ele quebrou o espírito da fanbase de John Cena. Cabe à WWE saber, assim como capitalizou com o fim da streak do Undertaker com o Brock Lesnar, também capitalizar o que o Gunther conseguiu fazer com o John Cena. Eu entendo, caso você tenha ficado extremamente decepcionado com o final desse combate, eu entendo perfeitamente. Na verdade, esse é o foco, né, da WWE. Fazer com que o fã fique triste, que o fã fique para baixo, que o fã fique se questionando por quê. É como se fosse um luto, né? Por quê? Por que isso aconteceu? Mas aconteceu. A vida é assim. Isso vai acontecer com o próprio Gunther, isso vai acontecer com o Cody Rhodes, isso vai acontecer com o Roman Reigns. Fazer o quê? Aconteceu. Não fique triste porque acabou. Fique triste porque aconteceu. John Cena encerrou o seu reinado muito bonito, o seu reinado de Last Real Champion. E ele terminou como um campeão. Não porque desistiu, mas porque entendeu o que faz dele um campeão para a WWE e para o Pro Wrestling no geral. John Cena é um grande herói. Obrigado, John Cena. Obrigado do fundo do coração de alguém que nunca torceu muito para você, nunca foi muito seu fã, mas tem um respeito enorme por você. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau!